A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje vamos estar trazendo aqui mais uma mensagem para os irmãos que participam da campanha da família. Estamos na segunda semana, onde o tema é o papel do pai e esposo na família. Nós já abordamos as questões, alguma coisinha sobre o esposo e a esposa, e estamos tratando nessas duas últimas mensagens acerca do papel do pai diante dos filhos, tá bom? Então eu quero ler aqui com você no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo de número 24. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, tá bom? Principalmente se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, esse ensinamento, essa orientação para os pais, tá bom? Você que é pai, aprende aí. Você que não é pai, compartilha com quem é pai, amém? Então vamos lá. Provérbios 13, 24 está dizendo assim: o que retém a vara odeia seu filho, mas o que ama a seu tempo o disciplina. Glórias a Deus por isso. Querido, o livro de Provérbios traz muitos conselhos, muitos provérbios de sabedoria, onde ali em poucas frases você percebe ali uma sabedoria muito profunda, que é a sabedoria que o próprio Deus deu ao rei Salomão. Aqui ele está dizendo que a pessoa que retém a vara, ou seja, a vara da disciplina, a vara da correção, essa pessoa odeia o seu filho. E eu entendo o que ele está falando. Você já viu um pai ou até mesmo uma mãe dizer assim: ah, esse menino aí eu já desisti dele. Ele é assim mesmo, ele é atentado a si mesmo, não tem jeito não, tem solução não. E deixa o filho fazer o que quiser. Já viu aqueles pais que chegam com o filho no lugar e não controla o filho, e o filho bagunça tudo, mexe em tudo, derruba tudo, e ele já, criança é assim mesmo, fazer o quê? Ou seja, ele já desistiu de tentar trazer o seu filho para o caminho certo, colocar ele numa direção correta. E eu não estou falando de criança de 1 ano, de 2 anos, estou falando de crianças de 4, 5 anos, que os pais chegam com eles no lugar e já desistiu do filho, abandonou o filho. E é o que o sábio está dizendo aqui para nós. Provérbios 13, 24. O que retém a vara odeia o seu filho. Ou seja, porque esses pais que abandonou de mão, sabe esse pai que não é presente, esse pai que não acompanha a educação do filho, o que o filho está fazendo, que caminho que ele está seguindo. Pois é, ele não ama o seu filho, ele deixou o seu filho de lado. Porque aquele que ama, ele quer saber o que está acontecendo com a vida do seu filho. O pai que ama o filho, ele vai disciplinar o seu filho, porque isto é um gesto de amor. Toda vez que você vê o seu filho indo para um caminho errado, fazendo coisas que vão levar ele para um caminho ruim na vida, então você vai puxar ele de volta para o caminho certo. Você vai conversar, você vai dar uma bronca, você vai deixar ele de castigo, você vai fazer alguma coisa para que ele volte para o caminho certo. Isso é amor, Ou seja, por amar o seu filho, você quer trazer ele para o caminho certo. Tá? E o mesmo, aqui no mesmo livro de Provérbios, agora no Provérbios 19, capítulo 19, versículo 18, dá uma olhadinha, está dizendo: corrige o teu filho enquanto há esperança. Isso quer dizer que chega um tempo na educação da criança, provavelmente na adolescência, chega um período em que não haverá mais esperança para você corrigir ele. Chega uma hora que ele já engrenou em um rumo, em um caminho, em uma personalidade, e não haverá mais volta. Aí somente um milagre da parte de Deus, um toque de Deus, uma transformação da parte de Deus. Mas é responsabilidade dos pais cuidar dos filhos e colocar o filho no caminho certo. Provérbios 22, 6. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Então, se o seu filho é pequeno e ele é atentado, ele bagunça tudo, não desista dele. Continue insistindo, porque é agora que você tem que ensinar ele no caminho certo, desde pequeno. Porque senão, quando ele crescer, quando ele chegar na adolescência, só vai piorar
as coisas só vão ficar mais difíceis. Então é agora que você tem que ensinar o seu filho. Está dizendo, Provérbios 19:18, corrige o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alces a tua alma. Ou seja, ele está dizendo que você não pode colocar, descontar no seu filho os problemas da sua vida. Isso acontece muito conosco, com a gente que é pai. Eu também sou pai, eu tenho 2 filhos, e eu confesso que eu já cheguei a descontar no meu filho a minha raiva. Eu estava com raiva de outra coisa e acabei aproveitando uma situação para descontar em cima dele. Tá? E isso não pode acontecer, nós não podemos fazer isso. É algo que às vezes a gente faz automaticamente, mas nós temos que cuidar para não fazer. Até porque lá em Colossenses, né, 3:21, diz assim, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Então nós não podemos agir de uma forma que vai deixar o nosso filho nervoso, que vai deixar ele irado, porque isso desanima a criança. Nós temos que ser justos, né? Na psicologia, o pai é a lei dentro de casa. A psicologia diz que o pai é a figura de autoridade, é a lei dentro da família. E quando a criança cresce sem pai, é uma criança que cresce sem lei. Tem uma forte tendência para ela crescer sem lei. E quando ela cresce sem lei, ela tem grandes chances de seguir um caminho não muito bom, um caminho totalmente fora da lei, fora, sem regra, sem disciplina nenhuma. Entendeu? Então é importantíssimo que o pai seja presente em casa, que seja presente para com os seus filhos, porque crescer sem pai, muitas das vezes não é porque não teve pai. Tinha um pai, mas o pai não era presente em casa. O pai era mais presente no trabalho e para os amigos do que para a sua própria família. Então a criança, na prática, cresceu sem pai. Isso não pode acontecer. Pai, os seus filhos precisam de você. Corrija-os. Eu sei que hoje em dia tem muita influência que vem de fora da sociedade, querendo dizer para nós, você não pode bater, você não pode machucar, e etc, etc. E hoje em dia a coisa ficou tão séria que quando você fala assim para alguém, nossa, meu filho fez uma coisa horrível ontem e eu bati nele. As pessoas imaginam, quando você fala eu bati nele, as pessoas imaginam que você torturou seu filho, que você arrancou sangue do seu filho, que o seu filho está com o olho roxo, com perna quebrada. Não. Isso é um exagero da mídia, da sociedade, isso é ridículo. Pela Bíblia, nós podemos sim corrigir os nossos filhos, dar umas palmadas, dar umas chineladas. Pela Bíblia, isso pode acontecer. Aliás, você pode trabalhar com a regra de 3, né? 3 é demais. Por exemplo, ele fez uma vez, tem uma conversa com ele, né? Um puxão de orelha verbal. Ele fez uma segunda vez, a mesma coisa, então coloca de castigo. Tá bom? Você pode deixar ele num cantinho de castigo ou você pode cortar algumas coisas. Você não vai mais jogar bola ou você não vai mais jogar videogame por um tempo. Fez a terceira vez a mesma coisa, aí sim é o momento da palmada, é o momento das chineladas. Quem aí tem 30 anos e nunca levou umas chineladas quando era criança, nunca levou até mesmo umas cintadas quando era criança? E você cresceu e se tornou uma boa pessoa. Então isso, como diz a Bíblia, aqui em Provérbios, agora no 23, Provérbios 23, no verso 13, está dizendo assim, ó, presta atenção, não retires a disciplina da criança, porque se fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Provérbios 23, 13, está dizendo que se você der umas palmadas no seu filho para discipliná-lo, nem por isso ele vai morrer. Entendeu? Então é importante sim. Ainda em Provérbios 22, 15, para a gente fechar, está dizendo assim, a loucura está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina afugentará dele. Ou seja, a loucura, né, em outra tradução, talvez está a palavra estultícia. Estultícia também é loucura, é a mesma coisa, tá? A loucura está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afugentará dele, ou seja, vai retirar essa loucura. E é interessante nesse caso aqui a gente saber o que é loucura lá na Palestina, tá bom? E também dentro da psicologia isso é considerado loucura. Na Palestina, quando a criança ou o adolescente ele começa a desobedecer os pais,
e começa a querer ficar sozinho, isso para eles é loucura. Quando você não quer dar ouvidos aos seus superiores e quer ficar sozinho, quer ficar sozinho, quer falar com ninguém, isso é considerado loucura. Tá? E isso é o que acontece muito aqui no Brasil, aqui na América. Isso acontece o tempo todo. É, 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 é até um milagre quando você encontra filhos que obedecem os pais em tudo, que escutam os pais. Hoje em dia, os jovens, a grande maioria dos adolescentes, só querem ficar sozinhos. Ele está dentro de casa, tem um monte de gente dentro de casa, mas ele quer ficar trancado no quarto dele, ele quer ficar sozinho com o celular dele, com o smartphone, com o tablet, com o computador. E isso, na Palestina, isso é considerado loucura. E isso para o judeu é considerado loucura, quando a criança quer ficar sozinha o tempo todo. Não é uma situação onde eu preciso ficar um tempo sozinho, não é isso. É aquela situação onde todo dia, toda hora, a criança, o jovem, o adolescente, ele quer ficar sozinho, ele não quer ouvir os pais, ele não quer saber de nada, ele só quer ficar só, fazendo o que ele quiser ficar fazendo. Então isso, para o judeu, é considerado loucura. E é muito provável que quando esse provérbio foi escrito, está falando dessa situação. É muito provável que é essa situação a que ele se refere. Está dizendo que a loucura está ligada no coração do menino, mas a vara da disciplina vai tirar isso, vai tirar essa loucura do coração dele, ou seja, esse mau costume de querer ficar sozinho, até porque a gente sabe que a pessoa que quer ficar o tempo todo sozinha, algum problema tem, e ela pode acabar sendo um alvo fácil de Satanás, a mente dela pode ser um alvo fácil para o inimigo das nossas almas. Então, tire esse costume dos seus filhos, se você puder, né? Corra, lute para tirar esse costume deles quererem ficar sozinhos o tempo todo, para que eles aprendam a viver em sociedade, aprendam a socializar, aprendam a tratar as pessoas. Hoje em dia tem jovens, né, filho de crente, que você chega e ele não te cumprimenta. Você chega lá na casa dele, vai fazer uma oração, por exemplo, ele não te cumprimenta, ele finge que você nem chegou, parece que não chegou ninguém, ou seja, não sabe nem receber uma visita, né? Você passa na rua assim, ele te olha e olha de volta, desvia o olhar, ou seja, não sabe nem cumprimentar. O que é isso? É que ele é esquisito? É, de certa forma sim, mas é porque ele não aprendeu a socializar, ele não sabe ser sociável, ele não sabe ser amigável, ele não sabe receber uma pessoa, tratar bem uma pessoa, usar de bons modos de educação. Por quê? Porque quando ele está em casa, os seus pais não lhe ensinaram isso, deixam ele ficar sozinho o tempo todo, com o celular na mão, falando no Zap ou no YouTube, o tempo todo assistindo, ou seja, então para com isso, pela palavra de Deus, né, que nos ensina, você precisa orientar o seu filho, pai, você precisa ser presente na vida dos seus filhos, para não deixar eles seguirem por esse caminho, tá bom? Então, usa essa pequena regrinha, né? Fez uma vez uma advertência verbal, na segunda, aí vai um castigo, e na terceira, aí vem as palmadas, tá bom? Como diz a Bíblia, aqui no 19 não, Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança, porque se fustigares com vara, nem por isso morrerá. Amém? Então seja um pai presente, discipline os seus filhos, até porque tem muitos pais hoje que deixam tudo para a mãe, né? A mãe que tem que disciplinar, a mãe que tem que ver, que tem que fazer acontecer. A mãe fala assim, olha, hoje o seu filho, eu fui no mercado e ele roubou tal coisa no mercado, eu nem vi, só vi quando chegou em casa. O que você está achando disso? Aí o pai nem, vê aí com ele, sei lá, bate nele, fala com ele. Ou seja, tem muito pai que é relaxado. E está na hora de você parar com isso. Você precisa ser presente na vida dos seus filhos, porque a correção do pai causa um efeito muito maior do que a correção da mãe. Sabia disso? Quando a mãe corrige, é mais suave. Quando o pai corrige, é mais severo, é mais rígido. A criança tem uma tendência a lembrar mais vezes da correção do pai. Não porque é mais forte, não por isso. Não é por isso, é porque a presença do pai é uma presença de autoridade, ele representa a lei dentro da sua casa. Né? A presença da mãe é diferente, porque é onde o filho foi a primeira pessoa que ele viu quando nasceu, né? Ou uma das primeiras, fica o tempo todo no colo da mãe, foi amamentado, né? No seio da mãe, ou seja, então tem um afeto, um vínculo muito mais forte com a mãe. O pai não, o pai ele vem depois nessa situação, o filho começa a identificar o pai depois, o bebê
bebê, depois de algum tempo que ele vai parando de ser amamentado, que ele está identificando mais que tem um pai ali presente, tem uma outra pessoa presente. Então a correção que vem do pai, quando o pai fala, quando o pai põe de castigo, é muito diferente da correção da mãe. Então, seja o pai, assuma esse papel, essa responsabilidade para com os seus filhos, porque você colocando eles no caminho certo, isso vai ser bênção para você na sua velhice e vai ser bênção também para os seus netos, né? Para os seus netinhos, para a sua descendência, porque não tem coisa pior, querido, do que você chegar na velhice e aí o seu filho agora já é pai também e te deu um netinho, e aí você está vendo ali o seu netinho sendo criado de qualquer jeito, sendo tratado de qualquer jeito, recebendo uma má influência, um mau exemplo do pai dele que é seu filho. Não tem coisa pior do que isso, você chegar na sua velhice e você ver que você criou um filho horrível e que agora esse filho está destruindo a infância do seu neto, tá bom? Então faça bem o seu trabalho, seja esse pai exemplar, que os seus filhos, quando crescerem, eles vão levar isso para o resto da vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.